Graças a Deus, estamos alegres por tudo que Deus fez e continuará fazendo na noite sublime deste dia, amém? Os louvores que foram entoados, louvado para Jesus, foi uma bênção. Eu senti a presença do Espírito Santo aqui muito forte. E eu tenho certeza, irmãos, que eu confesso para os irmãos que é um peso de uma responsabilidade muito grande, mas o servo de Deus tem que estar preparado para fazer a vontade de Deus, amém? Nosso irmão Clóvis, reveu nosso irmão Clóvis, a sua esposa, os demais, todos os irmãos aqui de Sussuarana, a qual há 10 anos atrás, eu estive por aqui nessas praias, nesses bairros aqui, trabalhando com castanha de caju, e Deus me resgatou desse mundão perdido, e hoje estou aqui na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor, amém? Você pode levantar a sua mão e dar aleluia para Jesus? Glórias a Deus. Nós estamos com o tema da campanha, e o tema está baseado em? O tema está baseado em? Vamos se colocar de pé, por gentileza. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir o tema vocês. Ok? Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3:18. Todos encontraram? Amém. Quando eu contar o 3, vocês, mais para valer mesmo, né? Para Jesus se alegrar. Você quer alegrar o coração do mestre? Amém. Malaquias 3:18. Vamos lá. 1, 2, 3. Então vereis claramente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que deve ser e o que não deve. Irmãos, aí foi um ensaio, foi para mim, foi para o pastor. Eu quero para Cristo, amém? Eu quero para o nosso lindo mestre, amém? 1, 2, 3. Então vereis claramente a diferença. Muito bem, pode sentar, tomar assento. Deus abençoe os irmãos. Queridos e amados irmãos, em primeiro lugar eu quero estender os meus agradecimentos ao mestre por me dar este privilégio de estar aqui neste congresso para vos trazer uma sã palavra dele aos vossos corações. E em segundo, eu quero assim estender os meus agradecimentos ao abnegado pastor dessa igreja por nos dar sua confiança de estarmos aqui para juntos congratularmos no amor bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me sinto muito honrado, alegre por ver os irmãos. É uma honra muito grande. Nossa irmã auxiliadora está ali, nosso irmão Heleno, que não está presente, está a trabalho, mas está no nosso coração. Estamos orando por ele para que Deus venha completar a boa e perfeita obra que Deus tem para realizar na vida desse casal abençoado, maravilhoso, amém? Você crê nisso? Amém. Eu quero que você levante sua mão e dê glória para Jesus. Amém. Toda atenção agora é pouco. Queridos irmãos, essa mensagem que nós vemos há pouco instante, esse tema, nós sabemos, como o pastor acabou de falar há 15 minutos atrás, sobre a diferença entre aqueles que servem a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja aqui na terra, e nós temos deparado muitas coisas ocorrendo, acontecendo nesse globo terra, coisas que na verdade nem de se espantar, porque sinais da palavra estão se cumprindo. Vidas que até então eram uma bênção, servir a Deus, mas hoje estão afastados da presença de Deus, cometendo-se apostasia, porque não estavam servindo a Deus de coração. Mas eu acredito que aqueles que servem a Deus de coração e que estão aqui nesta noite, que servem a Deus de coração, com certeza reinará com Cristo eternamente. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos, fazer a diferença na igreja, no trabalho, na escola, nos nossos vizinhos,
fazemos a total diferença. É uma tarefa árdua e espinhosa, mas se nós observarmos, vale a pena suportarmos tudo isto por amor ao Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Nós vimos aqui histórias de homens de Deus que viveram anteriormente, que foram perseguidos, foram humilhados, maltratados, mas que porém não largaram a sua cruz, mas prosseguiram avante, fazendo a vontade de Deus. Nós iremos falar sobre um homem cujo nome era Jeremias, profeta israelita, nascido em Anatote, na terra de Benjamim. Deus o chama Jeremias com a finalidade de ser profeta, e ele sabia o peso da responsabilidade de fazer a diferença em meio a uma nação corrupta, em meio a uma nação rebelde, em meio a uma nação desobediente, que é a nação de Judá. A Bíblia Sagrada nos relata no capítulo de número 1 deste profeta chorão, profeta Jeremias, que Deus lhe faz um chamado, dizendo: Jeremias, a partir de agora, você será meu profeta, e vocês terão disponibilidade de fazer a minha vontade. Jeremias agora sente-se inferior, e ele disse: meu Deus, o que eu queria falar, o que eu queria dizer? Quando Jeremias parte a nação de Judá, descobrimos que o ministério deste profeta abrangeu 40 anos entregando uma mensagem ao povo que não queria atentar, que não queria abraçar de fato a mensagem de Deus por intermédio deste profeta. E Jeremias estava ali mediante aquela nação para fazer a diferença. E como ele fez a diferença em meio àquela nação rebelde, Deus designou ao profeta Jeremias no capítulo 11 e disse: Jeremias, vai e disse-lhe ao povo de Judá, e disse-lhe que malditos são todos aqueles que não acatar, que não abraçar, que não colocar no seu coração e vier colocar em prática a lei, o pacto, a ordenança que eu tenho para vos fazer. Jeremias, o povo de Judá havia violado, havia quebrado, porque até então uma aliança significa um pacto, um acordo que Deus havia estabelecido com o povo. Mas até então, quando as coisas estavam bem, o povo glorificava e enaltecia o Deus dos céus. Mas quando Deus, por bondade, queria permitir criar uma situação no meio do povo, o povo se afastava de Deus, ia queimar incenso a Baal e libações à rainha dos céus. O povo não estava preparado para fazer a diferença. Deus não queria que o povo e a nação de Judá, por completo, viesse fazer a diferença somente na bonança, mas viesse fazer a diferença em meio à escassez, à adversidade e luta que norteava nossas vidas. Nós estamos cientes, cônscios e convictos de que Deus, Ele quer que nós façamos a diferença mediante as lutas, em meio às bênçãos e mediante as lutas que norteia e que tenta campear a nossa fé. A ordem de Deus, senhoras e senhores, não é para parar mediante as lutas. A ordem de Deus, senhoras e senhores, é para prosseguir avante, não é recalcitrar, mas prosseguir. Deus deu uma ordem a Moisés, e Deus disse: Moisés, por que o povo está parado? Moisés disse: Senhor, olha atrás, olha à frente. Diz ao povo que marcha para onde? Se formos para trás, vamos morrer aniquilados a fio da espada. Se formos para frente, olha o grande mar imenso. Deus permite Moisés ficar um pouco de silêncio. E brava-se a voz do Senhor Deus ao coração de Moisés, dizendo: Moisés, sabes quem eu sou? Moisés disse: sei, Senhor. Acreditas que de fato eu posso fazer? Acredito, Senhor. Tu conheces a minha voz, Moisés? Conheço, Senhor. Então, um particular entre mim e você, Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Tem uma vara. Tinha tudo, Moisés, porque por intermédio
se manifestar por intermédio daquela vara. Moisés estende o cajado sobre o mar, segundo o que a Bíblia Sagrada nos registra, é que por imediato Deus faz o quê? Abre o mar em duas partes, e o povo passa de pé enxuto, glorificando. Miriam, a irmã de Moisés, já estava do outro lado, cantando o cântico da vitória. Porque, mediante uma grande vitória, primeiro tem que existir uma grande luta. Não venha me dizer que primeiro tem a vitória sem primeiro passar pela adversidade e pelo problema, pela luta. Há muitas pessoas que dizem que ainda hão de dizer: meu Deus, que luta tamanha, que problema, que situação. Mas não sabendo aquele servo e aquela serva que mediante a tudo isso que você está enfrentando, minha filha, entenda pelo amor de Deus, é porque lá na frente Deus quer lhe dar uma grande e poderosa experiência. Levante a sua mão e diga: Jesus, eu te amo. Deus estava tratando com o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações. Ele passa a proferir, a propagar uma mensagem de esperança, porque até então este povo, este profeta, observe só, o ministério abrangeu o quê? 40 anos entregando uma mensagem a um povo rebelde. Mas Jeremias, ele intercedia, orava, chorava pelos pecados do povo. Porque Deus, Jeremias queria que Deus viesse perdoar os vossos pecados, sarar sua terra por completo, e uma vez mais, Deus cumprir com as suas promessas. Por isso que Deus envia Jeremias no capítulo 11 dizendo: eu quero refazer o pacto que eu havia feito com este povo. Mas por que que o povo diz que serve a mim? Mas até então, quando vem as agruras, quando vem as adversidades, quando vem os problemas, os povos de Judá, ou seja, eles se afastam de mim, aborrecem a mim e não me buscam de todo o coração. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus havia estabelecido uma aliança. Deus havia feito uma promessa para com a nação de Israel. E nesta época aqui, quem estava sob o reinado era Salomão, filho de Davi, que foi o terceiro rei de Israel. A Bíblia Sagrada nos relata que quando Salomão ele vai adiante, levanta-se uma grande comitiva, depois do feito, depois da maravilha, depois da bênção adquirida, depois do templo erguido, Salomão fez o que? Levantou uma grande comitiva, foi para a casa do Senhor, foi dobrar os joelhos, foi falar com o Pai e pedir uma resposta, um manifestar de Deus sobre a nação de Israel. Salomão queria uma resposta. Mas Deus disse: Salomão, se o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus disse: eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Jesus que disse: eu irei me sarar por completo, meu filho, minha filha. Mas a partir do momento que você se humilhar, orar, me buscar e se apartar daquilo que não está me agradando, eu vou fazer a obra, vou sarar sua terra e vou manifestar a minha glória sobre a sua vida. Salomão orava ao Senhor, e segundo o que a Bíblia diz, é que o sacerdote saiu do templo, e segundo o que a Bíblia diz, que quando e acabando-se Salomão de orar, aconteceu o quê? Desceu fogo do céu, a glória de Deus havia enchido aquela casa. Os sacerdotes não puderam entrar porque verdadeiramente a glória de Deus estava o quê? Presente. Para a glória de Deus estar
é-nos necessário fazermos 4 coisas. Primeiro, orar. Segundo, se humilhar. Terceiro, buscar a face de Deus. E quarto, se converter nos maus caminhos. Aí eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Sabe por que a sua bênção está retida? Sabe por que você ainda não desfrutou daquilo que Deus te prometeu? É porque Deus está batendo na terra, falando, e você não está bastando abraçar uma coisa, mas guardar e colocar em prática é outra coisa. Deus, Ele quer que crentes nesta noite venham colocar em prática aquilo que Deus te deu e que Deus te entregou. Deus não te entregou algo, minha filha, de mão fechada. Requer um preço a ser pago. E esse preço requer renúncia das tuas coisas para adquirirmos aquilo que Deus nos prometeu. Escute bem. A Bíblia nos diz que Abiás reinava sobre Israel. Reinava sobre? Abiás reinava sobre Israel. A Bíblia diz que esse Abiás, ele cometeu coisas desagradáveis aos olhos do Senhor Deus. Por outro lado, a Bíblia diz que ele parte, e agora quem toma a liderança? Quem? Asa. A Bíblia diz que no começo do reinado de Asa, ele havia reinado com prudência, com um coração sincero, na presença do Senhor Deus. Mas depois, Deus envia um profeta, Azarias, filho de Obed, para dizer para Asa, e a mensagem foi esta: Asa, eu tenho uma mensagem de Deus para você, Asa. Asa disse: a mensagem a qual tu tem para passar, eu estou pronto para ouvir, guardar e colocar em prática. O Senhor não te deu esse reino em suas mãos, Asa. Deu. Você não reinou, está reinando com o coração sincero, Asa. Estou. Uma coisa eu quero te dizer, Asa. O meu Senhor mandou te dizer que enquanto você estiver com Ele, Ele vai estar com você. Mas quando você se afastar dele, Asa, você vai ficar sozinho neste percorrer. Nesta caminhada tu ficarás sozinho, e os teus adversários tomarão e conquistarão o teu território. Fala, Deus. O segredo para estarmos bem com Deus, existe uma palavra que chama-se obediência. Sacrifícios pacíficos que eram oferecidos no passado, que não estavam caracterizados, que não estavam fundamentados nas obras, era um sacrifício inválido. O sacrifício tem que estar baseado na obediência. Em 1 Samuel capítulo 15, o primeiro rei de Israel havia se levantado, cujo nome era Saul, filho de Quis. Em 1 Samuel capítulo 15, Deus havia dado uma ordem ao profeta, ao sacerdote e ao juiz de Israel, Samuel, filho de Ana, filho de Elcana, e disse: Samuel diz a Saul que vai exterminar, vai matar os amalequitas. Saul obedeceu e foi. Mas duas coisas Saul fez que não agradou o coração de Deus. Primeiro, trouxe o rei Agabe. Segundo, pôs vacas, animais para oferecer holocausto e sacrifício ao Senhor Deus. Deus não queria isto. Queria, mas queria que ele estivesse na obediência.
na obediência. Olhe para o seu irmão e diga assim: você está no culto ou sai do culto? Mas sabe o que significa sair do culto? Não é sair da igreja não. Ou você está ligado com Deus ou não está ligado. Mas eu tenho certeza que você está ligado. Diga: o meu Deus te trouxe aqui, vá. Diga: o meu Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer uma vez mais que as promessas dele sobre a sua vida estão de pé. Se você quer isso, levante a mão e glorifique ao Deus que fez os céus e também a terra. Quando Asa ouve essa mensagem, acredito eu que Asa ficou assim: meu Deus, esse profeta aproxima-se de mim, entrega essa mensagem, eu estou fazendo a vontade de Deus. Há quem diga que eu esteja fazendo, há quem diga que você esteja fazendo a vontade de Deus. Mas para observarmos e entendermos em questão de fazermos a vontade de Deus, é necessário, em primeiro lugar, você desfrutar do verdadeiro avivamento espiritual. E o que é? Há pessoas que dizem que avivamento é bater palma, é falar em línguas, é sapatear. Não. O verdadeiro avivamento consiste em ter uma vida transformada na presença do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro avivamento é: eu estou glorificando ao meu Deus aqui na igreja, mas eu glorifico ao meu Deus no colégio, eu glorifico ao meu Deus no colégio, mas eu glorifico ao meu Deus na rua, eu glorifico ao meu Deus na rua, eu glorifico ao meu Deus mediante aos meus vizinhos. Isso é o verdadeiro avivamento espiritual na vida do cristão. Para desfrutarmos do avivamento espiritual, é você acessá-lo, obedecermos e nascermos de novo. Irmãos, é Deus que está mandando aqui, irmãos. Se é o Pai que está mandando aqui, Ele sabe como trabalhar. A palavra não é minha, do pastor Elton. A palavra é de Cristo. E é Ele que está mandando você. Vai comer quietinho aí, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Maravilha, doutor Jesus. Quando Asa ouviu a mensagem, observe só, ele não acatou, ele não abraçou. Essa mensagem veio para Asa depois que Deus havia dado o território nas mãos dele. Asa estava com 580 mil soldados. A Bíblia diz que Asa partiu a peleja contra Zerá, o etíope. E a Bíblia diz que Deus deu o exército nas mãos de Asa. Mas a Bíblia diz que Asa, ele não acatou a mensagem de Deus. Ele desobedeceu a Deus. E sabe o que aconteceu? É que o rei Asa, ele veio a ficar cometido de uma doença, de uma enfermidade, por motivo da desobediência a Deus. Em meio a tudo isso, Asa, ele não obedeceu a Deus, ficou doente dos pés, morreu doente dos pés, mas não obedeceu a Deus. O que foi que você fez, Saul? O gado era muito bom, muito precioso. Trouxemos o gado para levantar sacrifício ao Senhor. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, Deus diz para Saul, para Samuel, para dizer para Saul: diz aquele homem qual é o melhor, obedecer ou o sacrificar. Pois Saul estava levantando sacrifício sem a obediência. Se eu disser para você que eu não preciso entrar pela porta, eu estou mentindo, porque o único perfeito aqui é Jesus. Não é verdade, pastor? Em primeiro lugar, eu preciso entrar pela porta, porque a mensagem está vindo em primeiro lugar para mim. Porque a nossa boca é nossa, mas o Espírito é dele. Eu podia muito bem enfeitar a mensagem, de escolher a mensagem, de enfeitar, de massagear o seu ego. Mas é assim que o Espírito Santo quer tratar com você nesta noite. Agora vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Você que serve a Deus, irmão,
É aquele tipo de coisa. O que mais tem nesses últimos dias são cristãos hipócritas. Concorda comigo? Cristãos fariseus, que pregam que não deve, ensinam que não deve. Não é verdade? Pessoas que estão no púlpito, não com o pastor El, porque é o grande homem de Deus, mas observe bem, pastores que estão no púlpito pregando a palavra de Deus, dizendo, pregando sobre família, mas dentro de casa está vivendo um inferno. Um homem desse está fazendo diferença? Vizinhos passam a ouvir você brigando, discutindo. Não é verdade? É cristão, mas um vizinho que é católico passa a dizer, é crente, mas quebra o papo da esposa dentro de casa. É isso ou não é? Testemunhos que passam por aí, de pessoas que eram casados, mas até então largaram suas mulheres e foram morar com outras e fundam ministério. Meu Deus do céu, dirigente de igreja. Em Aracaju conheci um pastor com 3 mulheres. 3 mulheres. E um cada desses tem para dizer que está fazendo diferença? Ele está servindo ao cão, rapaz. Não é verdade? Então nós fazemos a diferença, queridos. Isto aqui é uma palavra sacrossanta. Ela é inspirada. A Bíblia Sagrada é um manual de regras e condutas. Por ela você sabe o caminho que deve percorrer ou não. Por ela você sabe a verdade ou não. Ela é o único manual de regras e conduta. E por ela você sabe a ética da Bíblia, a ética, como você deve se conduzir diante da sociedade pecaminosa. Diga amém. Diga graças a Deus. Pois aqui no ano de 450 a.C., a Bíblia diz que o profeta Malaquias é levantado por Deus para entregar a mensagem para os sacerdotes do templo, que se diziam ser sacerdotes, que se diziam se servir a Deus, mas estavam oferecendo o sacrifício do manco, não do perfeito, não do agradável, mas do sacrifício impuro. E Deus usa o profeta Malaquias para exortar esses sacerdotes, dizendo: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Deus, aonde está o verdadeiro amor para comigo? Vocês honram, isto é, Malaquias falou para o povo de Israel nessa época, há 450 anos antes de Cristo. Os sacerdotes já estavam se dizendo ser sacerdote, cultuando ao Pai, adorando ao Pai, bendizendo a Ele, mas não estavam vivendo de acordo com os princípios da palavra, prestando o sacrifício, mas um sacrifício inválido. Deus disse: pare! O que é que está acontecendo aqui no meu tempo? O que é que está acontecendo aqui nesse lugar? O porquê do ocorrido? O porquê que está ocorrendo isto? Vocês estão me honrando, mas de lábios. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou Deus, aonde está o amor de vocês para comigo? Os sacerdotes queriam pegar Malaquias? Acredito eu que sim. Porque Malaquias foi levantado por Deus para profetizar a verdade. Malaquias não estava satisfeito com aquilo que os sacerdotes estavam fazendo no templo. Queimando incenso, oferecendo um animal defeituoso, fazendo o sacrifício de Caim. Meu Deus, me ajuda. No meio de uma igreja com 200, 300 pessoas, no meio das 300 pode existir 50 Caim, e pode existir 250 Abel. Ou não pode? Caim oferecia tudo defeituoso para Deus. Abel não, ele disse: epa,
meu Deus. E eu sei que o meu pai quer o melhor. E se o meu pai quer o melhor, eu vou dar o melhor para ele. Eu vou dar o meu melhor para ele. E ele vai receber o meu melhor, não esperando nada em troca. Porque esse negócio de oferecer dízimos e ofertas alçadas, e oferece os seus dízimos e as suas ofertas alçadas, meu Deus. Mas dizendo, ou o Senhor me abençoa hoje, ou amanhã eu não dou mais meu dízimo. E sabe o sacrifício de coração, apesar que o dízimo é um mandamento? É ou não é? É um mandamento. O dízimo significa um ato de gratidão, significa uma adoração. Você dizimar significa, eu estou adorando ao Senhor com o meu dízimo. Mas dá o teu dízimo na casa do Senhor, constrangido. Até então deixa-se o inimigo lançar seta. Meu Deus, me ajude, Jesus. Ai, Jesus. Vou enxergar na barriga de pastor. Entenda, pelo amor de Deus, a sua gratidão, os seus 10% da renda que Deus tem te dado, está vindo para a manutenção da obra de Deus na terra. E Deus não aceita o seu sacrifício, é tão provável. Vem aqui, meu filho, você de óculos. Você, o irmão aqui de óculos. Eu quero outro irmão, a simbologia. Eu quero outro irmão. Vem cá, irmão Clóvis. Aliás, faça o favor. O negócio de vem cá não existe. Faça o favor. Aí. Muito bem. O nosso irmão Clóvis, ele veio na sua adoração trazer o seu dízimo para colocar, não tem um gasofilácio aqui, mas tá ali, pronto. Colocar o seu dízimo no gasofilácio. Mas veja bem, se o irmão Clóvis colocar o seu dízimo no gasofilácio, tem uma indiferença contra ele, esse sacrifício é inválido, porque Deus não vai receber. O pastor recebeu, mas Deus não. Você deu, mas Deus não recebeu. Em primeiro lugar, quando você prestar o seu sacrifício, ou a sua oferta, o seu dízimo, ou o seu sacrifício, em primeiro lugar, vá se unir com o seu irmão, se reconciliar com ele, porque há uma coisa. Depois que se reconciliarem, vá, coloque o seu dízimo, preste o seu sacrifício, Deus vai receber do céu, vai manifestar a sua glória. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Os irmãos entenderam? Amém. Claro, nítido, ou seja, claro. Mas Abel pegou o melhor, levou para Deus, Deus recebeu, criou uma ciumeira terrível em Caim, porque Caim pega o defeituoso, vai dar a Deus, Abel dá o melhor, e agora Caim se levanta contra Abel e quer matar Abel e matou Abel. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que em meio a você que é obediente, está perto de um crente desobediente, você que está sendo obediente, e ele que é desobediente, cria uma ciumeira. Mas Deus, ele nessa noite, ele te diz, dentro da palavra, eu fiz uma aliança contigo. Eu fiz um acordo contigo, de você guardar os meus preceitos, me amar de todo o teu coração, de guardar, eita meu Deus do céu, eu me ajudo, Espírito Santo, me dê graça aqui, porque o Espírito Santo vai trabalhando, vai mandando palavra, não sei de onde está vindo, meu Deus, que está saindo daqui, não sei de onde está vindo tanta palavra. Espírito Santo é maravilhoso, né, irmãos? Quando ele quer falar, ele não escolhe se é pequeno, baixinho, grande, alto, se tem posição, se é bonitão, se é baixinho, se é preto ou branco. Oh, aleluia! Mas Deus havia feito uma aliança com o povo de Judá, voltando à mensagem, que no capítulo de número 11, lá vai para o capítulo 38 de Jeremias, quando Deus designou o profeta Jeremias para entregar uma mensagem a Zedequias, o rei de Judá,
obedecendo a Deus às tortas e à direita. Porém, Jeremias agora vai entregar a mensagem a Ezequias. Dentro das recâmaras do templo de Zedequias estavam o quê? Imagens de esculturas. Jeremias vai, entra no palácio, na câmara, olha para o rei Zedequias, e o rei pergunta para Jeremias e disse: tem alguma palavra de Deus para mim? Tenho. Você está contaminando o santuário do Senhor. Ah, não estou fazendo isso não. Está sim. Quer ver uma coisa? Foi lá, abriu os aposentos e viu as imagens, as relíquias que estavam dentro do santuário. Zedequias estava fazendo isto. Mas Jeremias disse: você ainda quer que Deus venha lhe abençoar? Mas a partir de hoje eu tenho uma mensagem do meu Deus para te dizer: ó rei, entrega-te a tua vida a Nabucodonosor, parte para os caldeus, porque a sua vida lhe será como um despojo. Ele não obedeceu, não acreditou, colocou o profeta na cisterna, nem pão nem água, lama. Mas Deus sempre procura dar um jeito na situação, não é? E usa o coração de um homem cujo nome era Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco, serviçal do rei. Porém a Bíblia Sagrada não relata se ele servia a Deus. Mas ele foi um homem usado por Deus naquele momento para tirar Jeremias da solidão, para tirar Jeremias do sofrimento. Porque ele era profeta de Deus. Jeremias estava fazendo a diferença. A nação de Judá não, rebelava-se, provocava a Deus a ira. E nesta noite pode-se dizer que se nós olharmos para o alto, obedecermos a Ele, fazermos a vontade dEle de todo o nosso coração, veremos a glória dEle estampada em nossas vidas e o resplendor da sua presença em nossas vidas. Você quer a vitória de Deus? Quem quer vitória? Levante a mão mais alto. Diga: eu quero vitória. Diga: eu quero o melhor de Deus. Mais alto. Diga: eu quero o melhor de Deus. Mas quando eu der o melhor de mim para Ele, assim eu irei ter o melhor dele para mim. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Vá. Ele merece, ele merece, ele merece, ele merece. Ele está aqui. Então, quando o templo de Jerusalém foi reconstruído, a Bíblia diz que os sacerdotes abandonaram as leis, os preceitos, prestaram não mais sacrifício ao Senhor, mas um sacrifício inválido. Quando o povo, através de Malaquias, voltou para Deus, Deus se voltou para o povo. Quando a nação de Judá voltou-se para Deus, Deus se voltou para o povo. Chegai vós a mim, e eu chegarei para. Mas Deus falou: limpai as mãos, ó pecadores, limpai o coração, rasgai as vossas vestes. Rasgai as vossas vestes e não o coração. Aí eu estarei pregando heresia. Mas Deus disse: rasgai o vosso coração e não as vestes. Porque quando você passar a rasgar o coração, meu Deus do céu. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus está falando com você. Mais alto, diga: Jesus está falando com você. Diga: o Senhor Jesus Cristo está lhe advertindo. Diga: qual pai que não corrige o filho a quem ama? Se ele está lhe corrigindo, é porque ele tem um amor especial para contigo, em que ele quer que você faça a total diferença em meio à nação e à sociedade corrupta, pecaminosa. E aí? Eita,
começando a ficar gostoso o negócio aqui, minha filha. Está começando a ficar bom o negócio aqui. Porque o compromisso de Deus é com a sua. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus vela para cumprir. Jeremias queria ouvir uma resposta da parte de Deus. Mas no capítulo 18, vocês sabem o que Deus mandou Jeremias fazer? Dispõe e desce. Desce, meu filho. Desce a casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Oh, aleluia. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desceu, ele disse que teve uma visão. Sim ou não? No capítulo 18. Sim ou não? Foi uma visão ou foi? Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele teve uma visão. E quando ele teve aquela visão, ele disse que via um oleiro criando uma obra, uma espécie de uma obra sobre as rodas. Quebrou-se na mão do oleiro, ele disse: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Dá a entender que Deus, ele faz de mim e de você o que ele bem quiser. Ele quebra, ele amassa, ele modela. Mas o vaso está perfeito da glória a Deus. Honre a Deus assim. Honre a Deus porque você está um vaso de honra. Mas quando o vaso escapou das mãos de Jesus, ou ele mesmo escapou, porque das mãos de Deus ninguém escapa, mas ele cai das mãos do oleiro, ele não quer mais fazer a vontade de Deus como de antes. Aí começa, pastor, os questionamentos da vida. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Não é isso que às vezes acontece? Quando eu estou passando por aquela luta travada, aí eu falo: meu Deus, por quê? Não é isso? Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Entenda, pelo amor de Deus, aprenda a aceitar o porquê de Deus na tua vida. Deus está permitindo esta prova, esta situação na tua vida, para você se consertar. Aleluia! Glória a Jesus! Ai, irmão, mas só que mensagem dura um congresso como este. Eu falei com a minha esposa, pastor Elton. Eu disse: Senhor, eu não vou para aquele congresso entregar uma mensagem de mim mesmo. Eu podia muito bem pegar uma mensagem aqui e o cego do Jericó, mudar a mensagem e trazer o cego do Jericó, ou trazer a mulher do fluxo de sangue, ou osso seco, falo de osso seco direto do povo. E aí? Mas o Espírito de Deus esta manhã me impulsionara e colocar o meu coração, dar uma viajada um pouco na Bíblia, porque nós precisamos comer palavra. Eu não acredito, pastor Elton, sou de Jesus, somos de Jesus, faço parte do ministério Assembleia de Deus, mas eu não concordo movimento sem palavra. Concorda comigo? Amém. Contaram para mim uma vez que um pastor estava pregando não, isso aqui ó, fechou a Bíblia e tome revelação do povo, tome revelação para um e para outro. A experiência, quando terminou a igreja completa, que ele revelou a igreja completa, ele disse: sinto muito, irmão, mas agora não houve tempo para a palavra. Peraí, vem cá, não houve tempo para a palavra. Movimento sem palavra, sendo que todo o movimento vem através da palavra. O movimento espiritual no coração, aquela coisa quente e gostosa, sentiu, irmão? Aquela coisa quente e gostosa quando você sente a palavra. E o Espírito do nosso Pai, o Espírito do nosso lindo Mestre, falando. E você sentindo o coração quente é comigo.
É comigo! Não saia nesta noite, minha filha, sem refazer a aliança que você... Eita, meu Deus! A tua aliança está quebrada. E nesta noite o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó te convida nesta noite para refazer a aliança com Ele. Aleluia. Eita, meu Deus, Jesus. Vai falar ou não, Senhor? Fala que eu vou ouvir. Refaça a aliança com o teu Deus. A aliança com a tua língua. A aliança com teus olhos. O que você vê, meu filho? O que você vê, minha filha? Aliança com o seu testemunho de vida. A Bíblia Sagrada nos relata uma história muito linda. No livro do profeta Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, no capítulo de número 22 ou 23, a Bíblia fala de uma aliança que Deus, o Criador, havia estabelecido com Olá e Olibá. Que na parábola diz: houve duas irmãs, filhas de uma só mãe. É isso ou não é? O Ezequiel 23. Volta agora a memória. 22. Só que na verdade não eram duas mulheres. Esta aliança não era duas mulheres. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Não era duas mulheres, e sim a aliança que Deus havia feito com Samaria e Jerusalém. Jerusalém e Samaria. A Bíblia Sagrada nos relata que essas duas cidades haviam se prostituído, pecando-se contra Deus, deixando-se enamorar-se com seus amantes, cometendo a prostituição, a apostasia, deixando com que os espíritos da sua virgindade fossem apertados. A Bíblia fala assim. Ou seja, a sua mocidade, a sua virgindade foi tirada. Ou seja, o primeiro amor de Deus para com Jerusalém e Samaria, de Samaria, Jerusalém para com Deus, havia sido quebrado. Mas Deus disse: Samaria, Jerusalém, venha para mim. Mas era necessário a sua cidade voltasse à prática da obediência para que Deus viesse fazer um milagre. Um milagre. Quantas pessoas aqui estão enfermas? Levante a mão. Só uma pergunta. Quantas pessoas aqui têm problemas de enfermidade? Levante a mão. Só tem 4, é? Graças a Deus. Mas olha, isso, graças a Deus, estou bem de saúde. Veja bem. Irmãos, Deus não está ouvindo a minha oração. O irmão chegou para mim. Deus não está ouvindo a minha oração. O que é que eu tenho que fazer? Deus está ouvindo a minha oração? Deus não está respondendo a minha oração? Uma coisa é Deus ouvir e responder. Uma coisa é responder e Deus ouvir. Ouvir a oração, Deus ouve e escuta de todo mundo. Agora, responder, minha filha, responder por imediato é outra coisa. Você sabia que Deus permitiu um espírito maligno adentrar no corpo de Saul? O porquê da desobediência dele? E a Bíblia diz que Deus, por misericórdia, permite o homem até ele tocar a harpa, dedilhar nos dedos a harpa, e no toque da harpa o espírito maligno se retirar de Saul. Ele voltou a obedecer para receber o milagre? Não.
Mas o que Deus está querendo nesta noite, de nós, congressista, nesta noite, é um sacrifício com obediência. Cadê o seu sacrifício? Agora pergunte para Deus, fale para Deus: Senhor, está faltando a minha obediência. Amém? 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 Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Um memorial significa uma lembrança, uma memória, uma lembrança, algo passado. Guarde na sua memória. Cristo quer a sua obediência. Cristo quer a minha obediência. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, queridos, por favor. Já estou entregando o microfone ao santo anjo dessa igreja. Jeremias capítulo 32, versículo de número 5, 6, 7. Primeiro que achou pode, primeiro que encontrou pode ler. Que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele. E como este disse: e ainda que pelejasses contra os caldeus, não sereis bem-sucedidos? Disse... Muito obrigado, querida. Agora Jeremias 33. Oh, desculpa, no 32. Você foi no 32, não foi? Fui no 32. A Jeremias 33, versículos 5, 6 e 7. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira, no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Isso, muito obrigado, querida. Veja bem. Depois Deus havia feito uma promessa de paz e prosperidade para a nação. Só que no versículo 5 está dizendo o seguinte, como a irmã leu porque está diz assim: quando se der a peleja contra os caldeus, que era quem? Os babilônios, para que ela se encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. O versículo 6: eis que eu manifestarei abundância de paz e segurança, e manifestarei a saúde e a cura, e o sararei. Olha aí, promessa. Mas para uma boa promessa se cumprir na vida do povo, era-vos necessário não sacrifício e obediência, mas a obediência baseada em Deus. Vocês estão entendendo a mensagem? Vocês estão entendendo a mensagem? Observe que no capítulo do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo número 6, o povo fizeram uma interrogação e disseram: mas a quem temos que tornar? Fazer o quê? Aí vem a resposta de Deus para o coração do povo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em quem te roubamos? No dízimo, nas ofertas alçadas, mas assim sucessivamente, sacrifício, coisas desagradáveis que estavam fazendo naquela época, que estava desagradando a Deus, e Deus se aborreceu daquilo aí. A ponto de uma certa feita, quando Jeremias se apresenta perto do templo, isso foi na época do rei Josias, rei Joaquim, a Bíblia diz que Jeremias se apresenta perto do templo, o anjo do Senhor coloca a palavra na boca de Jeremias, e diz: Jeremias, fala. Jeremias abre a sua boca santa e diz: ó rei Joaquim e toda a autoridade, o que é que vocês estão fazendo aqui?
queimando, cortando o pescoço de animais, aspergindo sangue, e vocês estão em adultério, em prostituição, e ainda clamando: tempo, 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 tempo do Senhor é este. Mas ouça-me agora, Joaquim, e ó rei Sedecias, ouça-me agora. Deus quer que todos vocês venham se arrepender, voltar-se para Deus, para que a bondade dele, a misericórdia dele, venha alcançar vocês. O povo se voltou para Deus, Sedecias se voltou para Deus, Joaquim se voltou para Deus. Eu me aborreço disso. Eu estou irado com esses sacrifícios. Eu estou irado com essas desobediências. Filhos, filhas minhas, obedeçam a minha vontade, guardem os meus preceitos e amem os meus mandamentos. Agora, pois, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Reflita, irmãos, nesta mensagem. Guarde no seu coração. A partir de hoje, façamos a diferença. Amém? Amém. Foi uma mensagem de reflexão. Façamos a diferença. Com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé. Pode ser? Vamos ficar em pé, queridos. Olhe para mim todos. Eu vou fazer aqui. Eu estava no banco ali, de joelhos orando, costume meu, orando, joelhos em pé, costume meu. Os irmãos acreditam. Eu tive uma visão e o Senhor me mostrava o seguinte: fique em pé, querida, por favor, viu? Fique frente a frente com a sua irmã. Isso. Tem as mãos a ela. Vocês acreditam que Deus me mostrava a visão? Todos de mãos assim. E eu podia deparar em visão um clamor muito forte. Nós iremos agora entrar neste patamar aqui e vamos rasgar, não as nossas vestes. Nós iremos rasgar o nosso coração. Concordam comigo? Concordam comigo? Amém. Então eu quero que de dois em dois façam a mesma coisa que as irmãs estão fazendo aqui. Por gentileza. Frente a frente, face a face, olho a olho. É uma face tão linda dessa. Os olhos tão lindos, maravilhosos. Vire frente a frente com o seu irmão. Frente a frente. Duas mãos, ó. Todos. Estamos em concordância. Deus trabalha na concordância. Nós iremos ministrar uma oração. E os jovens, até então, jovens, só os jovens, vem aqui entoar um louvor, daquele louvor de adoração. Os irmãos vão entrar, vão rasgar o seu coração na presença de Deus. Pode ser, pastor? Pode ser. Ministrar um louvor de adoração, jovens. Somente vocês que estão lá, continuem com as suas mãos dadas. Vamos ministrar um louvor. De preferência, vocês conhecem Ludmila Feber. Quem tem voz para Ludmila Feber? Ou quem tem voz para Kleber Lucas? Mas vamos se rasgar mesmo, porque Jesus te ama e Ele quer fazer um trabalho muito grande. Eu sei que você não é murmurador, você é crente abençoado. Amém? Pode levar um louvor de adoração que você escolheu aí. E no momento que os jovens abençoados estiverem louvando ao Senhor Jesus, vocês vão fechar os olhos e vão se rasgar, vão adentrar no esconderijo do Altíssimo. Sim, meu Deus, confirma, Pai. Confirma esse negócio, Pai. Espírito Santo, meu amigo, meu compadre.
Tu és o amado de nossa alma. Tu falaste comigo, falou comigo. Eu recebi para mim, Jesus. Ó, igreja, se rasgue na presença do teu Deus. Deixe agora o Espírito Santo lhe envolver.
Moça, eu não te conheço, a irmã aqui, mas o Espírito de Deus, isto vai se cumprir. Isto vai se cumprir. Ainda este ano. Eu falei o quê? Ainda este ano, 2011. Ainda este ano. Deus fará. E uma das tuas orações serão respondidas. Tome posse, moça. Ainda este ano, tu testificará e contará aqui na igreja uma grande vitória que Deus te deu. E vai contar aqui e vão ligar para mim. Amém? Não para a minha glória, para a glória de Deus, mas para aumentar a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Estaremos aqui nesse congresso. Esse dia vai ser uma bênção de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Meus queridos irmãos, não tem nada para se falar, né? Deus já falou aquilo que tinha para falar para a igreja. Eu estarei agora dando alguns avisos rápidos, dinâmicos, objetivos. Nós temos um lanche aí agora.